E aí, bora fazer um bom dia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 26 de 365 dias de um ano que nós vamos viver de propósito. 2026, nós vamos fazer aquilo que a gente deseja, não aquilo que as circunstâncias nos levaram a fazer. Inclusive eu estou aqui, hoje vocês vão ver o vídeo um pouquinho mais escuro, porque ainda está amanhecendo, o sol ainda não saiu completamente, está só a claridade dele vindo lá por trás, porque a vida mudou. Agora eu tenho que levar os filhos para a escola, existem outras demandas acontecendo na vida, e para eu dar conta de fazer aquilo que eu disse que faria, ou seja, viver 2026 um ano de propósito, aquilo que eu quero que aconteça, então eu não posso permitir que as circunstâncias façam parte das decisões que eu vou tomar na minha vida. Não, eu tomo uma decisão, as circunstâncias aparecem, eu mudo a estratégia, eu mudo tudo, menos o objetivo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre o Janeiro Inspirador. E hoje nós vamos falar sobre a quarta lei que Napoleão Hill descobriu em homens que eram desejosos de ter um objetivo, um propósito realmente acontecendo. E a quarta lei que ele colocou, escreveu, observou nos homens de sucesso foi conhecimento especializado. Ou seja, se você deseja ter algo, você precisa ter conhecimento especializado. Há poucos dias atrás eu falei muito sobre uma frase que meu amigo Rubens Pereira, para quem for procurar ele nas redes sociais, é Rubens Pereira Oficial, Rubens Pereira Vendas, ele tem alguns Rubens Pereira, vocês vão encontrá-lo. Ele diz uma coisa muito importante, hein? É preciso estar preparado. E estar preparado faz parte do conhecimento. Quando Napoleão Hill falou sobre isso, ele dizia que o conhecimento geral não tinha tanto valor quanto o conhecimento especializado. Mas ele deixou uma coisa muito importante escrita aí. Nós vamos contextualizar com a nossa época, mas eu quero antes falar sobre isso que ele deixou escrito nessa lei. Que o sucesso depende de um constante aprendizado e da aplicação desse aprendizado naquilo que nós vamos fazer. Então são duas coisas extremamente importantes. Nunca ache que você já sabe. Continue aprendendo, continue olhando. O nome do nosso canal aqui é A Sabedoria Está em Todo Lugar. Ou seja, você pode estar aprendendo o tempo todo. Então aprenda e aprenda a fazer melhor aquilo que você determinou que você vai fazer. Sempre tem um jeito de fazer melhor. Quem está vivendo, eu costumo dizer muito isso. Experiência não tem para vender. Às vezes a gente olha alguém que fala que vai encurtar nossa vida de 10 anos para um ano e a gente vai alcançar um sucesso absoluto. Em algumas coisas sim. Mas existe uma coisa muito importante que é viver. Quando você passa a viver as circunstâncias que acontecem na vida de um, não acontece na vida de outro. E o viver é que vai determinar se a gente será capaz realmente de prosperar em algo ou não. Então precisamos do aprendizado contínuo e aplicação desse aprendizado, porque também não adianta. Ainda ontem eu discutindo o assunto com a minha esposa, a gente estava falando sobre algo que acontece constantemente nos arredores da nossa vida. Não é exatamente na nossa vida, mas é na nossa vida. Deixa no ar isso aí. Que não se aprende, que as pessoas gostam muito de fazer as mesmas coisas e esperam resultados diferentes. É porque não aprenderam, né? Quem aprende não faz de novo da mesma forma, faz diferente. Thomas Edison descobriu 10.000 formas de não fazer a lâmpada. Toda vez que ele errava, ele descobria a forma de não fazer e aí ele fazia diferente. Talvez se ele não tivesse essa mentalidade de aprender com o seu próprio erro, talvez ele estivesse errando até hoje e a gente estivesse no escuro acendendo fogueira para clarear alguma coisa, né? Então, entendemos essa parte sobre o conhecimento especializado. Você precisa saber o que você vai fazer, né? Não dá para você chegar e dizer, vou fazer algo que você não faz noção de onde começa, de onde termina. Você precisa saber. E no meio do caminho,
você vai aprender mais, aprender mais, aprender mais. E quanto mais você aprender, mais você precisa aplicar o conhecimento. Falado sobre a lei, eu quero contextualizar ela. Quando Napoleão Hill escreveu essa lei, estávamos lá em 1928. Início do século XX, o mundo era diferente. Hoje nós temos uma base de conhecimento. Nunca se teve tanto conhecimento disponível como hoje. Hoje é a internet e agora nós estamos entrando na era da inteligência artificial. Você pode saber de tudo em poucos segundos. Você pode ter muito conhecimento a qualquer momento e da maneira como você desejar ter esse conhecimento. Pois bem, isso tem criado, era para ter sido criado uma facilidade, né? Desde o advento da internet popular como nós temos, o aprendizado deveria ter sido uma evolução. Nós deveríamos estar olhando o aprendizado como algo muito democratizado, né? Popularizado, e todo mundo deveria estar evoluindo. Porém, não é exatamente isso que aconteceu. Nós temos a primeira geração que tem um QI menor do que os seus pais. É a primeira geração que acontece isso. E isso com certeza tem tudo a ver com o advento da internet. A internet não presta? Claro que não. A internet é maravilhoso. Olha como tem tanta coisa boa para a gente aprender aqui. O aprendizado ficou muito mais simples. Porém, quem é que quer aprender? Então nós temos dois fenômenos e eu quero falar sobre isso com vocês para vocês entenderem sobre conhecimento especializado. O primeiro fenômeno é: a gente perde muito tempo olhando aquilo que não nos interessa, que não vai fazer a gente evoluir. E isso faz com que a nossa mente fique meio travada. A gente não quer aprender porque aprender dá trabalho. E se tem uma coisa que o nosso cérebro, a parte que a gente não controla, gosta de fazer é descansar. E descansar para o cérebro é não trilhar novos caminhos, é trilhar o mesmo caminho de sempre. Então se você descobre uma forma de ficar feliz olhando vídeos, você vai ficar feliz olhando vídeos e você para de aprender. Então isso é uma coisa. A outra coisa é, tem tanto conhecimento difundido que todo mundo virou especialista. Especialista em quê? Em tudo, em tudo. A pessoa já sabe fazer tudo. E o mais interessante é, quando você começa a conversar com as pessoas, por mais que o conhecimento dela seja raso e extremamente superficial, ela tem uma impressão de que ela sabe, porque ela ouviu alguém falando na internet, porque ela pegou um artiguinho, porque ela pegou um corte de alguma coisa, ela já sabe o que acontece. Eu vou contar uma experiência minha, eu estive com algumas pessoas num mastermind há um tempo atrás. E o mais interessante de tudo é que a gente ia falar as coisas para as pessoas e as pessoas diziam assim: eu já sei isso aqui eu já sei fazer. E com o mínimo que você dá um start na pessoa, a pessoa já sai fazendo tudo como se ela soubesse fazer tudo sozinha. Isso é um problema de quem quer viver realmente um propósito. Porque você pega uma pílula e acha que pegou o todo. E você sai fazendo e se perde. Ó, eu quero que você determine o seu 2026, que você escreva o que você realmente quer fazer e você determine o seu objetivo, o seu propósito para esse ano, seja lá em qual área ou em quais áreas, né? Porque o ideal é a gente escrever um objetivo em diversas áreas, porque senão a gente perde uma coisa e outra. Então, para o conhecimento especializado, preste atenção. Você assistir um vídeo, um reel, um cortezinho, você pegar um pequeno artigo e achar que você já sabe, pode ser um erro fatal no sentido de você não viver seu propósito. Então o que Napoleão Hill dizia? Conhecimento especializado, saiba sobre aquilo que você vai fazer. Saiba, entenda muito bem daquilo que você vai fazer. Ah, você não entende tão bem assim agora, nesse momento? Não tem problema. Ele deixou a chave para isso. Aprendizado contínuo e aplicação daquilo que você aprende. A aplicação do que você aprende é a parte mais difícil de todas. Porque eu costumo dizer que toda vez que a gente tem um problema, a gente vai na mesma caixinha de ferramenta
pegar a ferramenta que não serve para fazer a solução do mesmo problema que a gente não consegue resolver. Ou seja, eu aprendo, mas não aplico, eu aprendo, mas não aplico. Eu já vi que pegar aquela mesma ferramenta não funciona. Eu preciso buscar outra ferramenta. Às vezes a ferramenta não está disponível para mim. O que eu preciso fazer? Buscá-la. O que é buscar? É conhecimento especializado. É aprendizado contínuo com aplicação do aprendizado. O janeiro inspirador de hoje, ele foi brabo, né? Ele não é tão inspirador assim. Ó, já deixa um like aí. Antes de eu finalizar o vídeo, deixa um like nesse vídeo. Porque esse aqui, ó, pode mudar a sua história. Às vezes você já tentou tantas vezes fazer alguma coisa e não entendeu o porquê que as coisas não davam certo. Primeiro delas, né, é que você precisa de conhecimento. Não tem o conhecimento, precisa de aprendizado contínuo. Mas depois do aprendizado contínuo, você tem que aplicar o que você aprendeu, porque senão não serve para nada. Então presta atenção nisso. Isso aqui vai mudar o jogo. Nós estamos falando que 2026 vai ser o nosso ano. É um ano de propósito. Nós vamos fazer esse negócio acontecer. Nós vamos tirar todo o suco da bagaça, não vai sobrar nada. Vamos fazer acontecer. E para fazer acontecer, você precisa do conhecimento especializado. Beleza? Deixa os especialistas de tudo saberem tudo. Você precisa saber o que tem relação com o seu propósito. Vamos nessa? Bora fazer esse dia ser incrível? Like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Bora fazer 2026 o nosso ano. Um ano de propósito. Bora? Bora!